Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre Estado, religião e guerra. Bom pessoal, o vídeo de hoje ele é um vídeo que vai tentar fazer um daqueles esforços que a gente às vezes faz aqui no canal de tentar passear um pouco, seja pela história, seja um pouco pela teoria e trazer algumas questões que possam ser importantes ou relevantes para a gente poder entender alguns aspectos de hoje em dia, né, da realidade que a gente vive, da realidade geopolítica, econômica, política, social, enfim, da sociedade em que a gente vive. E a ideia, né, é tentar trazer alguns aspectos importantes ao longo da história da discussão sobre o papel da religião. Né? Afinal de contas, esse é um tema que é muito trabalhado em relações internacionais, que é muito trabalhado em geopolítica, que inclusive entra nos currículos das escolas secundárias, né, principalmente no ensino médio. Esse tema é tratado porque a gente tem, de uma forma ou de outra, a religião como uma questão importante para o desenvolvimento de diversos conflitos que acabam acontecendo ao redor do mundo. Então acho que esse é um aspecto importante para a gente pensar e que tem mobilizado, de uma forma ou de outra, mudanças bem significativas, inclusive na forma de fazer política em países ocidentais, né? Ou países ocidentalizados, como é o caso dos Estados Unidos, da Hungria, da Polônia e também do Brasil. A gente tem visto um papel importante, significativo da política, da religião cada vez mais na política aqui no Brasil, não apenas enquanto, por exemplo, um fenômeno que já existia antes, né, as bancadas religiosas, seja a bancada evangélica, seja a bancada ultracatólica. No Reino Unido isso é muito forte, né, uma aproximação entre ultracatólicos e protestantes neopentecostais para desenvolver, né, uma bancada religiosa, digamos assim, também nos Estados Unidos, enfim, um país todo construído, tendo como base a supremacia do protestantismo, né? Mas de uma forma ou de outra, a gente também acaba encontrando hoje, de uma forma bem importante, bem relevante, os limites dessa discussão, né? Até onde pode chegar, de uma forma ou de outra, esse debate e quais os perigos que se abrem com relação a isso. E por isso que eu acho que talvez seja interessante a gente fazer esse passeio histórico e teórico, de uma forma ou de outra, para a gente entender as consequências potenciais da discussão sobre religião, né? Às vezes a discussão sobre religião ela é abordada a partir de duas perspectivas diferentes, né? Uma perspectiva é aquela relacionada com a religião enquanto como que a gente vai colocar, né? A religião enquanto um fenômeno social, né? Ou seja, a religião no seu comportamento, no seu funcionamento, suas crenças basilares, né, a sua institucionalização, né, então os corpos, por exemplo, institucionais que são responsáveis pelas religiões. Né, e nesse sentido, a gente tem que entender também as variedades, né, as questões importantes e diferentes variedades que existem nesses quesitos, né, tanto nas formas de organização dos discursos religiosos, mas também na sua institucionalização. Seria incabível, por exemplo, a gente utilizar para analisar o mundo muçulmano, por exemplo, a mesma ideia de igreja que nós temos aqui no Ocidente ou em países ocidentalizados, como é o caso do Brasil. Né? Ao mesmo tempo, por exemplo, a gente também tem que adequar um pouco a nossa análise, né? Porque as igrejas protestantes funcionam de maneira hierárquica, inclusive muito diferente do que a igreja católica e do que a igreja ortodoxa. Ainda assim, fenômenos religiosos têm um caráter importante, não só nessa questão da institucionalização e do papel que essas instituições têm no desenvolvimento da política nacional e internacional, de uma forma ou de outra, mas acho que também, de uma forma bem importante, a gente tem que focar aqui, tentar entender as instrumentalizações que são feitas com relação à religião. E aí acho que vem a maior parte da literatura sobre geopolítica e sobre relações internacionais na sua relação com religião. Nesse sentido, queria indicar aqui os trabalhos de um professor aqui no Brasil, o professor Áureo Toledo, que vem desenvolvendo já há muito tempo trabalhos voltados à discussão sobre a religião nas relações internacionais, né? E o papel, enfim, que elas têm de uma forma ou de outra, de uma maneira muito importante, cumprido aí no estabelecimento das relações entre as sociedades
e os estados. Porque as religiões elas têm essa característica também. Ou seja, ainda que elas tenham uma relação estabelecida com o estado onde elas se encontram, elas também têm um papel fundamental enquanto formas de conexão transnacional, digamos assim, né? Ao estabelecer comunidades transnacionais por meio das mesmas crenças, por meio dos mesmos ritos ou por meio de tradições, né? Como é o caso muito interessante que está acontecendo aqui no Brasil com relação ao retorno à África, digamos assim, nas últimas décadas, né? Ou seja, a criação da África também como sede ancestral das religiões de matriz africana, algo que sempre aconteceu, mas que mais recentemente vem acontecendo de uma forma mais dinâmica. Seja pela ida de brasileiros à África e o retorno deles aqui ao Brasil, entre eles grandes figuras, né, como figuras da cultura pop, mas também pessoas de matriz religiosa, né? E aqui acho que eu gostaria de recomendar também o podcast do Mano Brown, né, o Mano a Mano com a mãe Ceci, que, enfim, ela e mais uma outra sacerdotisa, que aparecem e falam, inclusive, né, sobre essa ida à África e a volta ao Brasil, né, nessa reconstrução, digamos assim, de uma comunidade transnacional que havia sido separada depois de muito tempo, né? Mas a instrumentalização por parte dos estados e por parte de grupos violentos talvez seja aquela que mais ocupa. Isso veio muito na década de 90, começa a levantar novas questões importantes, às vezes questões que sempre eram na pauta da discussão sobre relações internacionais, sobre uso da guerra, uso da paz, uso da violência ou da política, mas que na década de 90 tiveram uma renovada atenção por parte dos estudiosos e dos acadêmicos. Isso acaba envolvendo, por exemplo, os conflitos étnicos na Irlanda do Norte, entre protestantes e católicos, no Sri Lanka, né, entre hinduístas e budistas, a questão do Afeganistão e o Talibã, e depois, com o 11 de setembro de 2001, uma renovada atenção que surge aí com o desenvolvimento da leitura importante e necessária sobre o jihadismo internacional, né, ou seja, as redes extremistas muçulmanas internacionais, significadas, né, e corporificadas na Al-Qaeda, inicialmente, e depois também no digamos assim, na sua derivação político-institucional, que é o ISIS, né, o Estado Islâmico no Iraque e no Levante, que de uma forma ou de outra se apresentam como uma questão importante. Mas há um ponto relevante para a gente entender, inclusive, essa relação entre Estado e religião, a sua instrumentalização e a guerra, né? Aqui não a guerra como fim, não a guerra como instrumentalização, mas a guerra como origem, né? Recentemente, no caso da Ucrânia, por exemplo, em 2018, se não me engano, a gente teve o anúncio da quebra da ligação entre a Igreja Ortodoxa cristã ortodoxa da Ucrânia com relação à Igreja Cristã Ortodoxa de Moscou, né? O Patriarcado de Moscou, que era o responsável por hierárquico, né, pela Ucrânia. Houve um pedido do presidente da Ucrânia, então o Petro Poroshenko, lá em Istambul, né, em Constantinopla, para o patriarca da Igreja Ortodoxa de tentar, enfim, criar uma autocefalia, né, ou seja, que a Igreja Ortodoxa ucraniana comandasse a si própria e não dependesse de Moscou. Esse pedido foi concedido e foi criada, então, a Igreja Ortodoxa ucraniana. Hoje, na Ucrânia, a gente tem 3 religiões majoritárias, né? O cristianismo ortodoxo russo, o cristianismo ortodoxo ucraniano e o catolicismo ucraniano oriental. Então, a gente tem essas 3 formas religiosas, né, que acabam, de uma forma ou de outra, se envolvendo também na própria guerra que anda acontecendo lá no continente, né? Mas isso seria a guerra como fim, digamos assim, né? A guerra como resultado. Mas, de uma forma ou de outra, essa discussão sobre religião, Estado, guerra, política, enfim, ela surge de uma guerra, né? Então, ela também é resultado de uma guerra. A guerra também serve como origem, de uma forma ou de outra, para essa discussão sobre o papel da religião. E esse trabalho, né, de análise, ele é muito bem feito por um historiador que eu gosto muito. Estava até conversando com o pessoal do Conselho de Segurança do Twitter o quanto é importante a gente analisar, né, enfim, ler os historiadores, a teoria política, enfim. Mas aqui no Crítica e Crise,
ensaios, deixa eu ver aqui como é que é o título completo, não vou falar besteira, Crítica e Crise, uma contribuição à patogênese do mundo burguês, do Reinhard Koselleck, né? Então aqui na versão da perspectiva, eu não sei se vai estar focando, como diziam os jovens, né? Mas enfim, esse livro da Contraponto, perdão, não da perspectiva, da Contraponto, o Koselleck vai tentar analisar, inclusive, o surgimento do próprio Estado absolutista como resultado das guerras de religião que aconteceram na Europa durante os séculos XV e XVI, XV, XVI, XVII, XVIII, enfim, no meio, né, do contexto importante de reforma protestante contra a reforma católica que estavam acontecendo lá naquele continente naquele momento, né? Ou seja, a própria ideia, né, traduzida naquele filme Elizabeth e o segundo, né, o Elizabeth Era de Ouro, de que as disputas religiosas acabavam de uma forma ou de outra tornando o Estado ineficiente, né? Um Estado absolutista, ele tem que ser eficiente a se sustentar. Quando ele deixa de ser eficiente, quando ele deixa de se preocupar com a coisa pública, ele tende a cair, seja num golpe, seja numa derrubada, seja num afastamento, ou num período de regência com relação àquele monarca. E o que andava acontecendo na Europa nesse período era justamente esse processo de privatização do Estado, né? Ou seja, o monarca que assumia o controle no meio da reforma protestante poderia mudar a religião oficial do Estado e, ao fazer isso, perseguir, né, opositores heréticos, digamos assim, né? E nesse sentido, a religião ela começa a aparecer nesse período como um problema para a manutenção da norma, das regras do próprio Estado. Então, essa discussão sobre a pauta religiosa no Estado, ela contradiz a própria modernidade, ela contradiz a própria necessidade que o capitalismo, por exemplo, ou o projeto moderno de sociedade tem de uma mesma regra valendo para todo mundo. Porque o que a religião abre como possibilidade é justamente julgar os diferentes de forma diferente. E isso o liberalismo do capitalismo que está surgindo naquele período não consegue lidar com e demanda, e passa a demandar, então, um Estado absolutista que dê conta de maneirar os conflitos, as guerras civis que aconteceram na França, na Inglaterra, enfim, no entorno da discussão sobre a religião em específico e os danos materiais e pessoais que isso trazia para o desenvolvimento da economia e da sociedade. O que o Koselleck apresenta aqui, numa análise muito legal de história das ideias, né, de história intelectual, é justamente esse processo, né, justamente essa crítica à Igreja e ao Estado que é feita pelo Iluminismo, também como resultante final desse projeto que começa nas monarquias absolutistas, de tentar evitar que essas exceções religiosas vão se abrindo. Né? E por que isso é importante? Isso é importante porque, institucionalmente falando, o Estado precisa cuidar, quando ele fala de cidadãos e não súditos, né? Quando a gente traz a categoria de cidadania, a gente traz a ideia justamente de igualdade, né? De igualdade de direitos, igualdade de deveres. E a abertura de exceções por questões religiosas vão, de uma forma ou de outra, abrindo a possibilidade dessas privatizações a serem feitas com relação ao Estado. Nesse sentido, de uma forma ou de outra, a guerra civil sempre é um limiar possível, quando a religião se torna uma discussão importante para o estabelecimento das políticas do Estado. É isso que o próprio Nicolau Maquiavel, no Príncipe, aqui nessa edição que eu tenho da editora 34, né, uma edição bem legal, ela é bilíngue, né, então ela tem né, os trechos no original, em latim e italiano. Em italiano, né, os títulos são em latim e o texto é em italiano e do lado em português. Né, então dá para contrastar de forma interessante, né, que é a discussão que o próprio Maquiavel vai propor, né, não só no Príncipe, mas também nos comentários sobre a década de Tito Livio, sobre a questão do bem público. Né? O quanto que o Estado moderno depende dessa ideia de bem público, né? Ou seja, de ser algo que atenda às pessoas independentemente das suas filiações privadas. E esse ponto é um ponto importante para a gente pensar
não é? De que forma essa religião acaba impactando a possibilidade de todos sermos tratados da mesma forma pelo Estado e não termos esse limiar final de guerra civil que anda acontecendo não só no Brasil. Eu queria trazer aqui uma citação do Maquiavel, em específico, para a gente pensar nessa estrutura e os impactos que isso, de uma forma ou de outra, acaba trazendo para a nossa discussão, em que ele fala justamente sobre o papel dos principados civis, né? Aqui, o principado civil, né? Ou seja, a ideia de cidadania, ela traz uma noção importante de que a gente não é súdito, ou seja, a gente não está submetido à vontade do rei, e sim a uma participação numa comunidade política. Nesse sentido, essa participação ela não pode ser limitada pela nossa pertença ou não pertença a alguma religião em específico. E é isso que o Maquiavel diz ali no capítulo 9, o Principado Civil, quando ele fala: o principado é causado pelo povo ou pelos grandes, consoante seja uma ou outra dessas partes que tem a ocasião. Porque os grandes, vendo que não podem resistir ao povo, começam a dirigir a reputação para um deles e fazem-no príncipe, a fim de poderem, à sua sombra, saciar o apetite deles. O povo também, vendo que não pode resistir aos grandes, dirige a reputação para um só e o faz príncipe para ser defendido na sua autoridade. Né? Então, esse aspecto é um aspecto importante para a gente entender essa relação. Né? E como que hoje, quando a gente fala de religião, a gente não pode apenas observá-la daquelas duas maneiras, né? Ou a religião como fenômeno, ou a religião como instrumentalizada. Mas os impactos reais que ela causa na lealdade que as pessoas estabelecem, seja nas eleições, seja nas decisões privadas, ou no limiar, se elas podem ou não podem levar a uma guerra civil entre as pessoas. Essa é uma discussão muito importante para a gente ter aqui no Brasil. Né? E nesse sentido, acho que cabe a gente pensar que quando a religião é levantada, né, como uma teologia política, ou seja, como algo que justifica a política e a existência do Estado, da própria nação, de uma forma ou de outra, ela se aproxima daquilo que o Carl Schmitt, um pensador nazista, né, um jurista que apoiou o regime nazista, chama justamente de teologia política, né, ou seja, que justifica a atuação de exceção do Estado de uma forma ou de outra em nome desse bem maior que seria a religião para toda a humanidade e não para a cidadania. Então acho que cabe a gente pensar e refletir nisso para tentar identificar nos casos que a gente analisa aqui no sistema internacional essa relação entre religião, lealdade política, guerra civil, Estado, privatização, publicização, enfim, né, se a gente vive ainda numa república ou não. Tá bom, gente? Obrigado e até semana que vem.